10 verdades que você precisa saber sobre a Fiat Toro. Não compre uma antes de assistir esse vídeo aqui. Se você está pesquisando uma picape, está considerando levar uma Fiat Toro, ou mesmo veio parar à toa nesse vídeo, eu te convido a assistir ele até o final para você dizer para mim se esses 10 pontos que eu vou te contar agora são verdade ou são mentira. Se você discorda ou concorda. Vem, assiste tudo que eu quero a sua opinião também. Vamos nessa! Bom, vamos falar primeiro sobre o visual dela. Ela aqui mudou a dianteira em alguns elementos. Principais elementos, a grade dianteira, que agora segue a nova tendência de design da Fiat, e os LEDs diurnos, que não são inteiriços mais, são quadradinhos, né? Uma tendência de design que a Fiat já mostra, por exemplo, lá na Europa com o Grande Panda. E essa tendência de design continua aqui no para-choques, principalmente com essa parte inferior da grade, chegando aqui até a lateral, simulando uma entrada de ar, né? Esse elemento mais quadradão está aqui na dianteira da Toro, que ainda conta com essa parte inferior em um tom prateado, que, modéstia à parte, eu gostei muito, contrastando com o preto fosco, também com o azul da carroceria. Mas ela mudou pouco na dianteira. Vamos ver na lateral como ficou? Bom, aqui na lateral nós não temos grandes mudanças. O que nós vemos aqui são as rodas, nesse estilo com fundo mais escuro, né, diamantadas. Outro elemento que nós vemos aqui é justamente a motorização, TD 450, remetendo diretamente aos 45,8 kgfm de torque, e os cromados, né, presentes nas capas dos retrovisores, aqui nas pestanas dos vidros, maçanetas e barras de proteção na parte inferior. Tem e também o Santo Antônio com o nome Toro aqui na lateral. Realmente, por aqui não temos tantas mudanças, mas vamos para a traseira que eu vou te mostrar no que mais ela mudou. E chegando à traseira, a gente já consegue ver algumas diferenças muito sutis, como por exemplo, as lanternas ficaram um formato um pouquinho mais quadrado, elas tinham um formato mais arredondado nessa parte inferior principalmente, deixaram a Toro charmosa. A outra diferença está nos para-choques. Essa linha aqui da parte central, né, quase da tampa de porta-malas, vem terminar justamente nesse vinco que conversam com aquelas falsas entradas de ar lá do para-choques dianteiro. O nome Toro está maior e apenas a versão Range na parte traseira inferior. Para a gente falar também do para-choques, aqui ele está um pouquinho mais quadrado e a lona completa a traseira. Bom, para a gente falar da caçamba, primeiro vamos a uma peculiaridade da Toro. A abertura dela não é naquele formato em que a tampa cai, não, ela é bipartida. Eu posso abri-la para as laterais, posso abrir só a esquerda ou então posso abrir as duas. E o que a gente tem aqui são 937 litros de capacidade, ou então 1.010 quilos, ou seja, um pouquinho mais de 1 tonelada de capacidade de carga. Porta-malas inclusive aqui, porta-malas não, né? A caçamba inclusive aqui é iluminado, tem alguns ganchos aqui de fixação e também tem essa lona. Vamos lá, para uma picape de proposta urbana é mais do que suficiente, vai. Mas ela não tem só isso não. Vamos conhecer o interior dela? Vem comigo, vamos para lá. Bom, aqui no interior da Toro Range, o que a gente nota logo de cara quando a gente entra? Quadro de instrumentos é aquele velho conhecido, não mudou nada. Central multimídia na vertical, tem espelhamento para Android Auto, Apple CarPlay, tudo sem fio, carregador sem fio por aqui. Na parte inferior do painel a gente vê os comandos de ar-condicionado de 2 zonas, né? Hoje esses comandos eles costumam ficar muito aqui na tela. Essa redundância é realmente muito legal. E nessa parte inferior, com teclas estilo piano aqui, a gente tem 4x4, o 4x4 reduzido, assistente de descida, controle de tração,
o alerta do sistema de manutenção de faixa e também o silenciador, digamos assim, do barulho do sensor de estacionamento. Outra coisa que eu gostei e muito aqui, freio de estacionamento eletrônico e modo auto hold, algo muito legal e que demonstra um certo refinamento, né, um certo cuidado a mais com a Toro nessa fase de vida, afinal já são 9 anos de mercado aqui no Brasil. Bom, porque, vamos lá, eu tô falando de uma picape que não oferece tanto espaço interno assim. Ah, Douglas, mas você tá confortável aí? Tô. Se o condutor tiver a mesma altura que eu e dirigir com o banco na mesma posição que eu, aí eu vou ficar confortável. Eu tenho 5 dedos aqui dos meus joelhos até o banco dianteiro, a parte inferior das pernas um pouquinho mais de espaço. Mas, meu amigo, uma pessoa de 1,80 m aqui já não vai ter a mesma folga que eu. E se o motorista também for mais alto, aí é que a coisa vai ficar feia por aqui, tá? Espaço interno tá longe de ser um dos pontos positivos da Toro. Na verdade, é um ponto negativo dela. A gente está falando dessa picape monobloco, picapes realmente não oferecem tanto espaço interno aqui. E uma coisa que a gente nota muito nas picapes é justamente a posição do encosto do banco traseiro. Ele é mais verticalizado. Isso te deixa menos confortável. Então, tem esse ponto aí a observar na Toro. No banco central, você ainda tem encosto de braço com porta-copos por aqui. Portanto, quem for nesse assento aqui, já vai ter as costas projetadas para frente. Eu tenho um túnel central que faz com que eu eleve as minhas pernas, né? Se eu não quiser disputar espaço com quem for aqui do lado, vou ter que usar o túnel central, ficar nessa posição mais desconfortável. E veja, boa parte das minhas pernas está fora do banco. Além do mais, o assento ele já é mais curto aqui nessa região. Então, conforto em picape talvez não seja a melhor pedida não. O que a gente tem aqui realmente uma simplicidade, não tem nem difusor de ar traseiro. Eu tenho uma tomada USB tipo A e uma tomada USB tipo C, e nada mais. Bom, mas não tem muito mais o que falar aqui a respeito de espaço interno. A gente ainda tem 5 dedos aqui da minha cabeça até o teto. Eu tenho 1,73 m. Para pessoas mais altas, com certeza esse espaço vai ser menor. Para a gente falar de motor, vamos lá. Tá aqui a principal novidade da Fiat Toro. Eu tô falando justamente desse bloco aqui, o motor 2.2 turbo diesel, são 200 cavalos e 45,8 kg de torque. Esse bloco aqui, ele estreou na Rampage, né? Ele já está na Rampage, já é dividido com a Titano também, e agora chegou a Toro. Ele é casado com uma transmissão automática de 9 velocidades. Essa transmissão é exatamente a mesma anterior, só que ela teve o diferencial alongado em 14%, que consequentemente alongaram as 9 marchas em 14% também. O desempenho, o resultado disso, vem comigo, vamos dar uma volta nela agora para você realmente entender o resultado desse motor 2.2. Olha, o desempenho desse motor é realmente muito bom. A gente está falando de um bloco 2.2, né? E ele melhorou muito em relação ao 2.0. São 30 cavalos a mais e o casamento dele com essa transmissão aqui de 9 velocidades é muito bom. A gente está falando agora de um carro que com quase 2.000 quilos faz de 0 a 100 abaixo dos 10 segundos. Para um carro desse peso e desse porte, o desempenho realmente é excelente, não tenho o que dizer. E essa transmissão aqui, ela sofreu uma pequena alteração. A Fiat alongou o diferencial em 14%, o que ocasiona justamente o alongamento de cada uma das marchas em 14%. A gente está falando de uma transmissão automática de 9 velocidades e ela acompanha muito bem o desempenho do motor. Você nota que a Toro ela tem fôlego desde as rotações mais baixas.
Você não precisa toda hora estar pisando mais fundo para ter uma resposta efetiva. E uma coisa que é muito interessante aqui, a gente está falando de uma faixa de potência de picapes de segmento maior, né? Um segmento acima. A gente está falando de algo parecido com o Ranger, com o Amarok, com o Hilux, com o Triton. Então, numa picape menor e mais leve, isso aqui acaba sendo até uma vantagem, né? Ela oferece um desempenho muito bom realmente aqui para a Fiat Toro. E isso é sem dúvidas um pontaço. A melhora aqui realmente é muito significativa. Você tem um desempenho muito legal e até um ronco mais encorpado também. Você tem algo mais próximo das picapes grandes. Em algumas situações é possível ver que força não falta. E o casamento dele com a transmissão automática de 9 velocidades é muito bom. Só que a primeira marcha é bem curta e no dia a dia a Toro arranca direto em segunda marcha. Só que basta acionar o modo 4x4 Low que a primeira marcha aparece no jogo. O resultado é uma picape com ótimo desempenho. No asfalto ela vai bem e ainda é econômica. Um carro de comportamento de carro de passeio. A gente está falando aqui de uma picape monobloco com suspensão multilink tanto na dianteira quanto na traseira, ou seja, suspensão independente. E já partindo para falar de dirigibilidade, você tem na Toro um carro realmente de comportamento dinâmico, de carro de passeio mesmo. E isso a gente vê no dia a dia. Eu gostei muito do comportamento dinâmico dela na cidade. E a gente tem um carro que fora do asfalto, ele tem um pontaço positivo, que é o conforto. Cara, a suspensão desse carro é realmente muito boa, muito confortável. A gente está aqui em um trecho de areia, a areia realmente está bem ondulada nesse trecho aqui, e a Toro está indo numa maciez realmente absurda. O que a gente nota aqui de dificuldade que ela tem? Vamos falar das características dela. Ela não nasceu para ser uma picape muito bruta, né? Tanto que a gente vê que ela tem uma altura do solo menor em relação às picapes médias, por exemplo. E isso acaba afetando a Toro aqui no 4x4. Você nota que ela raspa na areia em algumas situações, né? Ondulações e tal. E isso para um trecho fora de estrada pode ser crucial. Outra coisa que a gente sabe nos carros ali com o DNA do grupo Stellantis, né? A gente já está falando aí de Fiat, de Jeep e de Ram. O quanto a eletrônica limita esse carro. E quanto a diferença tem, por exemplo, do modo 4WD aqui para o 4WD Low. A gente nota realmente que no 4WD Low ela já fica com um giro mais alto. Aqui a gente está falando de 2.500, 3.000 RPM em algumas situações. E isso faz uma diferença muito grande para que ela mantenha toda a força o tempo inteiro. Isso é ótimo, o carro fica realmente pronto para responder. Mas isso entrega a limitação que esse projeto aqui tem. Realmente não é algo tão forte assim para o off-road. E uma coisa que a gente falou é a suspensão dela, né? Ela tem uma suspensão muito voltada para essa questão de conforto, de maciez. E a gente sente que ela, em algumas situações, ela acaba batendo bastante, né? Olha só, a galera da moto ali vai ter que descer porque acabou atolando. Mas a gente nota que a suspensão dela é realmente muito mais voltada para o conforto. Então ela acaba ficando limitada, de fato, em algumas situações. A eletrônica atrapalha, a suspensão é muito mais voltada para o conforto, para a maciez. Então, o que a gente tem realmente é um carro que vai te levar um pouquinho mais longe no off-road, não muito mais longe. Partindo já para a questão de conforto, a gente está falando de uma picape muito confortável, isolamento acústico que deixa um pouquinho a desejar. Eu estou numa rodovia aqui, estou a 90 por hora, ouço um pouquinho do barulho de vento e principalmente o barulho do motor, né? Esse motor, ele é mais potente e um pouquinho mais ruidoso também. Isso eu comparo principalmente em relação ao Toro 2.0. Eu tive a oportunidade de avaliar a antiga Toro 2.0 na versão Ultra e eu gostei muito desse carro, e esse aqui é ainda melhor, né? Você tem algumas melhorias, principalmente de desempenho. Você tem sensor de estacionamento dianteiro, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré. A câmera de ré tem uma excelente qualidade.
só tem aquela sensação de que você está mais perto do obstáculo. Isso é algo que eu, inclusive, até já fiz uma observação na Rampage. Já que você não tem tanta visão assim, por conta da caçamba, né? Você não consegue ver no retrovisor aqui quando a caçamba acaba, pelo menos você tem a câmera de ré que acaba compensando isso. Mas um ponto que a Fiat Toro pecou foi justamente a falta do controle de cruzeiro adaptativo, o ACC. Ela tem diversos componentes eletrônicos, como por exemplo o sistema de manutenção de faixa, tem muitos sensores de estacionamento, tem câmera traseira de boa resolução, mas faltou esse para fechar o kit e fica essa crítica em relação à Toro. E já partindo para falar de dirigibilidade, você tem na Toro um carro realmente de comportamento dinâmico, de carro de passeio mesmo. E isso a gente vê no dia a dia. E a gente tem um carro que fora do asfalto, ele tem um pontaço positivo, que é o conforto. Cara, a suspensão desse carro é realmente muito boa, muito confortável. A gente está aqui em um trecho de areia, a areia realmente está bem ondulada nesse trecho aqui, e a Toro está indo numa maciez realmente absurda. Essas foram 10 verdades que você precisava saber a respeito da Fiat Toro. A gente está aqui para falar pontos positivos, negativos, doa quem doer, sem filtros, e a gente não deve nada para ninguém, a gente procura ser sempre justo aqui nos nossos critérios, e esses foram verdades aí positivas, negativas. Quem vai decidir é você, se a Toro é ou não uma boa compra. Muito obrigado pela sua companhia. Para dizer que você chegou até aqui, deixa seu like, não esquece de deixar um like aqui para valorizar o nosso trabalho. Isso vai ajudar muita gente a encontrar o nosso conteúdo. E se você gosta desse formato de vídeos, é um formato que muita gente curte, vem com essa galera, se inscreve aqui no canal, manda ver no botão que está aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para você continuar acompanhando o nosso conteúdo. Por hoje é só, e a gente se vê no próximo vídeo, viu? Valeu!